Lindona, quando finalmente eu consegui comprar as minhas ferramentas, você sabe o que me aconteceu? Eu não sabia como usá-las, mas neste vídeo eu vou te ensinar como usar as suas ferramentas. Então, se você quiser aprender, fica comigo até o final deste vídeo. Olá amiga, tudo bem com você? Eu sou a Gabi, a menina do pano, e nesta aula, lindona, eu vou te ensinar como usar as ferramentas, né? A placa de corte, a régua de patchwork e também um cortador circular com segurança. Amiga, antes de a gente começar aí a nossa aula, eu gostaria de te pedir, se você estiver me vendo pela primeira vez, que você se inscreva no canal e ative o sininho. E muitas amigas também, que já têm me acompanhado há tempos, ainda não se inscreveu no canal, amiga, por favor. Não me decepcione, clica aí no botão inscrever-se, tá? Inscreva-se e ativa o sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo, vai chegar para você a notificação e é gratuito, amiga. Você não paga nada para se inscrever, pelo contrário, você ajuda aí o canal a crescer para que outras amigas possam aprender ainda mais sobre artesanato. Mas enfim, vamos aprender como usar. Amiga, existem diversos tamanhos de base. Aqui eu mais uso este tamanho aqui de 45 por 30. Qual a vantagem de ter uma deste tamanho, amiga? É que você pode levar a qualquer lugar, caso você deseje fazer um curso fora ou ainda, né, viagens que você queira levar o seu kit de costura. Então ela facilita bastante aí o manuseio de um lugar para o outro. Esta base grande, amiga, ela já facilita aí no corte de peças grandes, né? Quando você precisa cortar tecidos grandes, então ela facilita bastante aí na hora de você fazer esse corte. Então agora eu vou te ensinar como que você pode fazer o uso dessa placa ou base. Então agora eu vou te ensinar como você pode fazer o corte do tecido nessa placa ou base de corte. Para a conservação desta base, amigo, o ideal é que você sempre mantenha ela numa mesa reta, tá bom? Para que ela sempre se mantenha conservada. O outro detalhe, amiga, é que você pode usá-la dos dois lados, e o ideal é que, de fato, para também manter a conservação, que você use dos dois lados e em locais alternados, tá? Para que você não fique passando o seu cortador circular, né, a sua lâmina no mesmo lugar. Aqui ela vem com todas as marcações e de um lado para o outro alterna as medidas, os tipos de medidas. Como assim, Gabi? Como o patchwork, amiga, é uma técnica que veio dos Estados Unidos, então geralmente lá as medidas são feitas por polegadas, tá? Diferente aqui no Brasil que a gente usa centímetros. Então a cada 2 centímetros, 54, amiga, forma uma polegada. Então lá nos Estados Unidos tudo é medido por polegada. Aqui a gente vai usar ela em centímetros. Então você vai perceber que cada quadrinho desse, amiga, corresponde a 1 centímetro, tá? E entre um traço e outro, nós temos aqui essa representação, vamos chamar de uma cruzinha, que representa meio centímetro daqui para cá. E vai perceber também que temos umas listas, né, que estão sobressaindo, aparecendo mais, que corresponde ao quadrado de 5 centímetros, amiga. Então daqui até aqui nós temos 5 centímetros, 1 centímetro aqui e meio centímetro nessa parte tracejada. Aqui nós temos os raios, né, de 30, 45 e 60 graus, que é onde você precisa fazer determinados cortes de tecidos. Por exemplo, o tecido em que a gente precisa fazer um canto mitrado, é necessário que a gente corte ele no ângulo de 45 graus. Então aqui, através da sua base, você já tem aí a opção de fazer esse corte. E necessariamente, amiga, usando essa placa, você pode fazer o uso de uma régua comum, tá? Não precisa ser a régua de patchwork. Mas também teremos aqui, né, faremos o uso agora da régua. Eu também vou te explicar, porque ela segue basicamente o mesmo sistema da placa. Você vai perceber que a régua também segue o mesmo estilo, né, com as mesmas medidas correspondentes da placa. Eu tenho ela em 2 tamanhos, tá, que é o tamanho 60 por 15, geralmente o 15 é o padrão, tá, e ela no tamanho 30 por 15. Então aqui você vai perceber que nós seguimos o mesmo ritmo, as mesmas medidas,
da placa, tá? Aqui nós temos a distância de uma linha para outra, a distância de 1 centímetro. Desse lado, amiga, nós temos a distância de meio centímetro, que é pra gente fazer medidas menores. No caso, quando a gente quiser cortar alguma medida de meio centímetro, então aqui a gente consegue visualizar. Essa parte maior corresponde aos 5 centímetros e aqui também nós temos os raios para os cortes, né? Alguns cortes, por exemplo, enviesado, que normalmente a gente faz, um corte de 30 graus. Então, através da régua, você também consegue fazer aí esses cortes, ok? Então, vamos lá agora para a prática, agora que você já entendeu como usar, né? Nós precisaremos fazer um uso de um cortador circular, né? Para poder fazer esse corte. Então, geralmente esse daqui que eu uso, né? Você aperta ele aqui, ó, você aperta aqui essa partezinha, ó. Terminou de fazer o uso, amigo, o ideal é que você volte com a lâmina, porque a lâmina torna-se um pouco perigosa. Então, terminou de fazer o uso, volta com ela para dentro. Então, vamos usar agora na prática. Peguei um tecido aqui que está totalmente irregular, tá? E daí a gente vai fazer o acerto desse tecido, inclusive eu dobrei. Uma das vantagens de você usar a placa é que você pode fazer o uso dela com o tecidinho dobrado. Então, eu dobrei aqui uma vez, digamos que eu queira dobrar de novo, amiga, eu posso, tá? Você vai perceber que eu encostei a minha dobra aqui, ó, nessa linha, porque aí eu tenho uma base para entender que que o tecido está correto, tá? Para que depois a gente possa fazer aí os acertos. Então, lindona, nós iremos fazer esse acerto aqui, tá? Geralmente a gente usa sempre o tecido para o lado de dentro da mesa, tá? O lado oposto da nossa régua. Então, eu vou acertar aqui, vou unir aqui a linha, ok? Então, olha, nessa linha que eu começo aqui e termino lá do outro lado, eu vou conseguir, lindona, tirar todo esse excesso errado que tem aí no tecido. De forma que quando eu fizer esse corte, amiga, eu vou ter aí o meu tecido totalmente certinho, regulado. Então agora, com o cortador circular, eu vou fazer esse corte, tá? Importante que você, amiga, ponha firmeza aqui em suas mãos, em cima da régua. Por quê? Porque nós iremos usar o cortador. O cortador é uma peça que requer cuidados, tá? Então você vai encostar a lâmina dele aqui, tá? E lembre-se, amiga, o cortador só deve ir para frente. Ele não pode voltar porque pode cegar aí a sua lâmina, tá? Então você vai segurar aqui com firmeza, sua mão com bastante firmeza na régua, tá? E vai seguir também aqui, você deve apoiar o seu dedo aqui em cima, amiga, e segurar firme para fazer o corte aí do seu tecido. Deixa eu ver se cortou, ó. E desta forma a gente consegue fazer o ajuste. Então, amiga, você percebe aí, ó, conseguimos fazer, deixar o tecido todo certinho, né, para prepará-lo para o corte. Então, imagine que você vai precisar fazer uma trança francesa, por exemplo, e você vai precisar de ter uma medida de faixas de 5 centímetros. Então, aqui você vai fazer o uso de sua régua. Você vai pegar essa linha maior aqui e vai encostar na beirada aqui do tecido. Então, será sempre desta forma. Você vai usar o tecido de fora para dentro da régua. Digamos que você quer tirar aqui um filetinho de meio centímetro ou marcar, né? Às vezes a gente usa fazer algumas marcações com caneta, então a gente usa aqui, ó, meio centímetro, ok? Então aqui nós temos de 1 e 1 centímetro, amiga. Então aqui eu tenho 5 centímetros, vou precisar fazer um corte de 5, então eu enquadro aqui e vou repetir o mesmo processo. Tá verificado aqui se cortou. Pronto. Aí aqui eu vou ter uma faixa de 5 centímetros. Ok, Gabi, eu vou querer uma faixa, vou precisar, né, de uma medida de 15 centímetros. Então, amiga, uma medida de 15 centímetros, você tem a totalidade do uso da régua, ok? A totalidade do uso da régua. Mas e quando ultrapassa? Você precisa de 20 centímetros e a régua só tem 15. Aí, nessa hora, amiga, você vai fazer o uso também da placa. Né? Você lembra que eu te falei que aqui você tem as medidas da placa de 5 e 5 centímetros. Esses quadrados que estão com as linhas, né, maiores, mais sobressaindo. Então aqui a gente consegue perceber que a gente tem aí a medida de 5 centímetros também. Então você vai contar aqui, tá? Essa medida, porque agora eu vou querer um quadrado de 20 centímetros.
Então, contei 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tá a minha linha. Então, eu tenho 5 centímetros mais 15 da minha régua, tá? Isso funcionaria se fosse para 17, 18, tá? Então, você vai fazer o uso aí, passando com a ajuda também da placa para fazer essa contagem. Então, lindona, digamos que você queira 17. Então, conta 1, 2, tá? E vem com a sua régua e aí ajusta aqui, tá? Então, você vai ter a medida de 2 mais 15 da régua. Então, a gente tem a medida de 17. Aí, você pode vir aqui e fazer o uso do seu cortador e cortar a medida que você precisa. Então, amiga, com essa tira que eu tenho dobrada de 5, né, eu posso fazer quadrados de 5 centímetros também. E aí eu tenho uma precisão. Por quê, amiga? Quando você vai cortar na tesoura, principalmente se for um tecidinho que tenha várias camadas, quando você corta na tesoura, costuma sair fora do lugar, não fica com tanta perfeição. Então, assim, para determinadas técnicas, é primordial que você tenha um corte perfeito e um corte com precisão. Dessa forma, você consegue com facilidade, né, fazer esse corte perfeito, amiga. Então, amiga, você viu aí como fazer o uso, tá, das ferramentas. Fiz aqui os cortes dos quadradinhos para te ilustrar. Ajustamos o tecido, fizemos os cortes dos quadradinhos, que você pode replicar aí do tamanho que você quiser, né, da forma como você quiser e precisar para construir suas peças. Então, se você tiver alguma dúvida, lindona, você pode deixar abaixo nos comentários. Então, amiga, o que você achou desta aula? Olha, eu espero sinceramente que você tenha gostado, né? Eu me lembro que outra vez que eu postei uma aula semelhante, né, a minha aluna disse: Gabi, eu tinha essas ferramentas e somente agora que eu aprendi como usar. Então, eu quero muito saber aí a sua opinião, se você já usa há algum tempo, se você tem e não sabe usar, ou se a partir de agora, conhecendo, você vai passar a usar aí as suas ferramentas, tá bom? Então, deixa nos comentários. Se você gostou, dá o seu like também, é importante, tá? Se inscreve, não se esqueça disso, né? Já te pedi desde o início, e compartilha também, amiga. Se você participa de algum grupo, acha que vai ser interessante essa aula para alguma amiga sua, manda para ela pelo Zap, no grupo do Zap, onde você puder compartilhar, compartilha, tá bom? Então nos encontraremos numa próxima aula. Eu sou a Gabi, a menina do pano, e até lá!